Agora, por que que eu digo e insisto que trabalhar essa questão da autoestima e para manter a mente afiada do psicólogo e do psicanalista é uma oportunidade? Faz isso sentido para você? Deixa a sua dúvida sobre essa questão do autocuidado, deixa a sua pergunta sobre como manter a mente afiada para a gente conversar, porque a gente pode, se a gente não cuida da nossa própria saúde, se a gente não cuida da nossa própria mente, a gente pode adoecer. Como, por exemplo, a Astrid está falando aqui no YouTube, que depois a gente vai falar sobre o caso dela, que ela comenta que teve anorexia para dar conta de tudo. A gente adoece mesmo. O nível de estresse fica tão elevado, a nossa capacidade de lidar com a adversidade fica tão reduzida que a gente adoece fisicamente, psicológico e fisicamente mesmo. Não tem jeito. Então, é uma oportunidade a gente trabalhar essas questões, é uma oportunidade a gente pensar em como manter a mente afiada, porque isso transforma a nossa clínica. Porque isso faz com que a gente consiga ter tempo para cuidar do nosso corpo, para cuidar da nossa saúde, para estar com os nossos familiares, com os nossos filhos, para buscar o filho na escola, por exemplo, para levar o filho para uma aula de natação, por exemplo, para poder estudar o caso clínico, para poder se sentir bem, para poder se sentir com propósito no mundo. Quando a gente consegue ter esse autocuidado, a gente aprende a dar limites. Primeiro para a gente, depois para os outros também. É muito importante a gente aprender a dar limites. Aqueles limites saudáveis. Aquilo que a gente diz, não, eu não vou fazer isso porque isso vai me fazer mal, porque isso vai me consumir, porque isso vai comprometer o meu trabalho. Agora, isso passa pela gente cuidar de nós mesmos, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, cuidar da nossa saúde. Só assim a gente consegue cuidar bem mesmo de outros pacientes, ajudá-los realmente no seu sofrimento. É ou não é? Deixa aqui a sua dúvida, deixa aqui a sua pergunta sobre autocuidado, sobre como manter a mente afiada, para a gente conversar, porque eu estou muito curioso para saber a sua opinião sobre o assunto, muito curioso para saber a maneira como você lida ou não lida com isso. Quais foram as dificuldades que vocês já tiveram em relação a isso na vida? Eu tenho certeza que se você atende 10, 12 pacientes por dia, você vai ter problemas. Você chega exausto no final de semana, não tem energia para fazer mais nada. No final do dia, então, você não consegue fazer mais nada. Ler um livro, ler um artigo, é impossível. No máximo, ver um seriado para ir para a caixa do nada. Aí você pode protestar e dizer assim, mas a gente tem que viver, a gente tem que pagar boletos, a vida não é fácil, nem todo mundo consegue ter esse tipo de vida que você está colocando. Tudo bem, mas você escolheu uma profissão e o seu desejo é ser psicólogo ou psicanalista clínico. Você quer viver de atender pacientes. Então você tem que encarar, talvez o que está faltando para você é encarar o seu consultório como um negócio e ver como isso vai ser um negócio sustentável que não vai adoecer você, que seja um negócio que faça você prosperar, que faça você ter propósito, que faça você ajudar seus pacientes, que faça você sobreviver, que faça você pagar seus boletos, que faça você poder viver com conforto. Porque é esse tipo de psicologia e psicanálise que eu estou falando. Não a psicanálise e a psicologia do sacrifício, da doença do analista e da baixa autoestima. Não. Aquele tipo de psicanálise que a gente preserva o nosso corpo, cuida do nosso corpo, cuida da nossa mente, para quando a gente estiver atendendo o paciente, a nossa mente vai estar afiada para
identificar quem é aquela estrutura que está ali na nossa frente e saber trabalhar em profundidade com os sonhos dos pacientes, fazendo uma escuta do inconsciente poderosa, que vai fazer esse paciente ter um insight significativo, que vai mudar internamente a existência dele, de um jeito que ele nem pensava que era possível. É esse tipo de trabalho que eu estou falando. Porque eu sei que é esse trabalho que você sonhou. Quando você entrou lá na psicologia, quando você entrou lá na sua especialização em psicanálise, se você não fez psicologia, tenho certeza que era nisso que você estava pensando, que era nesse tipo de trabalho que você queria. Porque quem é da área psicólogo, psicanalista, que nem nós, a gente é viciado em ajudar pessoas. A gente tem um prazer enorme em ajudar as pessoas a resolverem seus problemas emocionais. E quanto mais a nossa mente estiver relaxada, mais ela vai estar afiada para a gente conseguir ajudar essas pessoas a fazerem isso, a se desenvolverem, a crescerem, a diminuírem a sua angústia, pegarem toda a energia que estava investida em seus sintomas para poder reinvestirem na vida, voltarem a viver plenamente, voltarem a amar, voltarem a produzir, a trabalhar, a criar, coisa que a doença psicopatológica paralisou a vida delas. E aí eles nos agradecem, eles veem progressos na terapia, veem progressos no tratamento, e você também se sente realizado.